uma boa noite para todos aqueles aos quais ainda não tive a chance de me dirigir pessoalmente, né? Nós conversamos enquanto abríamos com algumas pessoas, mas não pude me dirigir a cada um de vocês como gostaria. E o faço agora, então, cumprimentando todos vocês. A lição de hoje, como outras que tivemos a chance de examinar, é uma lição daquelas que nos leva a refletir bastante. Isto porque Neio Lúcio coloca uma situação que é uma situação ao mesmo tempo comum a todos nós e, para aqueles aos quais ele se reporta, extremamente constrangedora, como o conteúdo e o final da lição apontam. Imagine e imaginemos nós que aqueles espíritos como nós estavam ao lado de Jesus, ao lado, trabalhando ao lado de Jesus, empreendendo suas atividades da maneira como muitas vezes nós nos propomos a empreender as nossas. E experimentaram eles, e experimentamos nós, muitas dúvidas a respeito daquilo que podemos e devemos fazer para ser melhores. É bem verdade que Neio Lúcio coloca a narrativa a partir do instante em que Jesus, falando àquela comunidade no final do dia, certamente num ambiente como esse que estamos aqui, próximos uns dos outros, ele discorre a respeito da glória reservada aos bons, né? Ele tem a chance de comentar a respeito disso. Evidentemente que Neio Lúcio não explora esse lado, mas ele larga esta passagem, esta frase, para que a gente possa, então, entender a razão pela qual, nominadamente, 4 daqueles homens, 4, mas ele depois diz que outros se posicionaram, resolvem, então, voltar-se para Jesus e, ao apresentarem as suas próprias fraquezas, as suas próprias falhas, as suas imperfeições, desafiá-lo com uma sequência de perguntas. Chamou muito a minha atenção no texto, desde a primeira leitura, o fato é que eles dirigem a Jesus interrogações. É como se eles pudessem, diante de um amigo, como certamente viam Jesus, mostrar que pensavam ou se imaginavam. E aqui, para mim, o desafio vem a partir mesmo daquela palavra. Olha, apenas os bons estarão numa situação privilegiada do ponto de vista da evolução. Apenas os que não tiverem mais qualquer espécie de mácula, qualquer espécie de imperfeição, estarão efetivamente em uma condição evolutiva diferenciada. E aqueles homens, então, como nós, espíritos que reencarnam no sentido de lutar contra si mesmos, desnudam-se uns perante os outros e todos perante Jesus com as suas falhas, com as suas a sua falta de maiores condições para dar conta do desafio para o qual ele lhes convidava. É curioso perceber que a visão equivocada
de todos nós, os espíritos que estamos na Terra, acabou por colocar estes homens no altar, veneráveis, né? Nós temos a festa de São Judas Tadeu, temos a festa de Santo André, a festa de Pedro, que é inclusive o dirigente máximo de uma determinada vertente do cristianismo. Nós temos inúmeras comemorações e, o que é mais grave, a colocação de Jesus num patamar que não é, em nenhum momento, destacado por Neio Lúcio, como não foi pelos espíritos no século XIX, como não é para aqueles que, como nós, têm a chance de analisar toda a literatura produzida a partir deste processo de amadurecimento que se chama Espiritismo e para o qual nós somos convidados. Vamos passar lá aquelas situações, porque Tadeu, que é o primeiro que se exprime, ele e André haviam enfrentado um determinado contratempo, mas que não vai aqui merecer maior análise, já porque o foco me parece outro, né? Ele diz: olha, Jesus, eu sou um espírito renitente no mal. Isto é, eu não estou em condições de usar ou de atingir esta situação excepcional a que você faz menção, essa glória reservada aos bons, porque eu não sou bom. Pelo contrário, eu sou renitente no mal, eu pratico com regularidade o mal. E faz a Jesus uma pergunta: como é que eu posso, sendo assim, trabalhar em favor da humanidade? Eu não disponho de condições para trabalhar em favor da humanidade. E você vem nos convidar para fazer isso? Eu não consigo. Em seguida, André, que estava no mesmo incidente, diz que é alguém, como nós somos, incapaz de tolerar um insulto ou uma pedrada e, evidentemente, sem devolver. Porque o sujeito que se diz incapaz de intolerar é porque ele vai rapidamente tomar dos meios de que ele dispõe e vai devolver àqueles que o agridem. E também pergunta a Jesus: será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem se eu sou imperfeito e mal? Percebam vocês a maneira como eles se desnudam, como eles se colocam diante do convite e diante do autoexame, do conhecer-se a si mesmo. Eu não posso trabalhar porque eu sou mal, eu ajo no mal. Eu não posso trabalhar porque sou intolerante, porque sou, de alguma maneira, violento. Eu devolvo aquilo que eventualmente recebo e com o que não concordo. Simão Pedro afirma-se não apenas endividado, mas também inferior. Inferior. Um espírito inferior. E diz a Jesus: como é que eu posso servir a princípios tão sublimes desse reino para o qual você nos convida, se eu me encontro insuficiente, incompleto? Insuficiente, incompleto. Já são 3 confissões fortíssimas, mas uma quarta ainda vai ser pontuada por Neio Lúcio. É a de Tiago, filho de Alfeu,
que vai dizer para Jesus: eu estou muito, mas muito longe da boa nova aplicada. Quer dizer, eu não consigo viver isso que eu ouço, isso que eu te vejo fazer. Eu não consigo. Então ele dirige a Jesus não uma pergunta. Cada um dos outros colocou uma. Ele coloca agora três. Então Jesus, ao lado de quatro companheiros de trabalho, outros falaram, mas nem o Lúcio não chama atenção para isso, porque é suficiente. Cada um deles lhe devolve uma indagação e Tiago apresenta três. Será que eu sou um discípulo sincero? Segunda, eu não estou enganando o próximo? Eu tenho uma incerteza muito grande comigo e ela me tortura. Será que eu não sou um mistificador? Curiosamente, meus amigos, eu vejo as perguntas que Neio Lúcio faz como perguntas que nós certamente nos fazemos. Todas as vezes em que temos relevantes propósitos, mas não conseguimos deles dar conta. Se nós formos sinceros, como sinceros foram aqueles homens na narrativa do Neio Lúcio, nós também nos faremos tais perguntas. E se nos fosse possível estar ao lado de Jesus nesse instante, como nos é em pensamento, nós também talvez indagássemos o Mestre a respeito de cada uma daquelas mesmas dúvidas. Porque somos espíritos ainda distantes da perfeição, nós não podemos nos iludir, como muitas vezes me soa perceber pessoas iludidas, de que o progresso é algo fácil. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Vencer uma única imperfeição para cada um de nós é um grande desafio, um imenso desafio. Mas o importante é não deixar de nos desafiarmos a vencê-las. Exatamente porque, longe das ideias preconcebidas e falhas que nós encontramos dia a dia nesta ou naquela visão filosófico-religiosa, moral, nós estamos construindo a nossa evolução. E ela não vai se dar em passe de mágica de jeito algum. Não basta o transcurso de alguns anos, diante de todas as nossas próprias imperfeições não vencidas, para que nós queiramos nos habilitar a estar aqui ou ali. Quanto menos, né, ao lado de espíritos de escola, como Jesus, cuja evolução, diversamente do que alguns possam imaginar, o primogênito, o escolhido, vem retratada claramente quando ele responde a todas essas perguntas. Né? E Lúcio registra que ele, com um certo humor, né? O humor do espírito superior, que olha aqueles à sua volta desesperados por bobagens. Alguém nos maltratou, então eu já fui para cima. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou trabalhar nessas condições? Como é que eu vou fazer alguma coisa se ele olha para ele e diz: ó, essa ideia de paraíso que vocês imaginam, ela está longe. E eu olhando para cada um de vocês, como ele olha para nós, não vejo ninguém alado, né? Ninguém com asas. Usando uma expressão que é fácil de conceber, ninguém de nós atingiu a angelitude. E ele insiste
exatamente nisso. Espíritos superiores não estão numa experiência, não tem domicílio, a expressão é muito forte, num chão áspero e escuro como esse da Terra. Nunca nos esqueçamos, diz ele, e olha a lição de humildade, que somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. O Pai, sim, a perfeição. E não devemos, de maneira alguma, sob qualquer fundamento, menosprezar a oportunidade de crescer para Ele. Como se fôssemos, e aí o didatismo de Jesus sempre presente, né? Como se fôssemos uma videira. Porque a videira sai do subsolo através da semente. Ela se eleva depois de nascer e romper aquela obscuridade que é o seio da terra onde ela está depositada. E ela vai se alastrar, crescer compassiva, para se transformar no quê? No vinho, como ele sintetiza, né? Que se destina à alegria de todos. Então eu estou encontrando aqui um monte de gente triste quando tem um tesouro nas mãos. Estou ao lado de vocês e estou vendo vocês reclamarem que não têm condições. Ora, e aí vem a dureza da lição. Se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalharem para passar a ser fortes, redimidos, dedicados e bons, em favor até mesmo de vocês, não devemos esperar que os anjos desçam de onde chegaram, não por favor, mas por esforço, para vir fazer a parte que compete a cada um de nós aqui na Terra. O remédio, diz ele, se destina ao doente, o ensino ao ignorante. Não nos esqueçamos que, se não fosse assim, a boa nova de salvação se perderia inútil e inadequada. A lição é dura, meus amigos. Dura, dura. Porque ela se destina a nós exatamente no momento muito adequado, né? Chega ao final de mais um ano. Nós nos aproximamos daquele momento em que, por questões de natureza cultural, etc., vamos de novo nos lembrar de Jesus, equivocadamente. Porque o sujeito vai se lembrar da manjedoura, daquelas coisas pueris inventadas dentro de uma apropriação mitológica extremamente grande, quando o que importa é a presença do Espírito Jesus entre nós, não para ser cultuado, adorado, mas para ser imitado. Aquele que pôs a mão junto com todos eles. Os seus emissários já estavam na terra há muito tempo. Estiveram em todos os recantos, porém a mensagem que eles trouxeram, o homem tratou de esconder daqui e ali, então ele próprio veio estar. Mas não para ser cercado de historinhas que nem boi consegue dormir quando ouve. A primeira delas é de que sua mãe o teria concebido fora de um processo natural. Começa a baboseira aí. Qual o problema de se conceber? É, por acaso, algum ato impuro? Sim, na cabeça de um religioso do século XII, com certeza é. Mas o que o sexo tem de impuro?
há para aqueles que não conseguem enxergar as coisas de uma maneira diversa daquela que tem por si, a impureza. Não há aí nenhum tipo de coisa a ser jogada fora. O que é isso? Então nós vamos aproveitar a oportunidade para quê? Bom, para parar e pensar. Chegamos ao final de 2021. Vencemos dificuldades imensas, talvez a maior delas é a da própria sobrevivência, em meio a tantas dificuldades, tantas adversidades que não passaram. O cansaço pode ter chegado até todos, mas as adversidades não passaram. Continuam aí. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, pensando no que acontece. Mas a nossa sensação de gratidão tem que ser maior do que qualquer espírito de reclamação. Porque nós estamos aqui. E aí, então, vamos passar em revista. Puxa, o que fizemos? Bom, além de sobreviver, certamente fizemos muito mais coisas. Fizemos tudo o que talvez pudéssemos, eu não sei. Às vezes o que pudemos fazer foi feito. E mais não podemos fazer. Não estamos ainda maduros para fazer. Mas o que interessa é pôr a mão no arado. É fazer aquilo que nos compete. Eu acho que a gente pode tranquilamente olhar para aquelas palavras que estão no texto em que ele nos chama, então, a atenção. Olha, vocês são fracos? Somos. São devedores? Puxa, não resta dúvida, senão não estaríamos aqui. São endurecidos? Tremendamente endurecidos. São maus? Claro, deixamos de praticar o bem. Então, põe como meta trabalhar para quê? Para se fazer forte ao invés de ser fraco. Para se fazer redimido ao invés de ser devedor. Para se fazer dedicado ao invés de ser endurecido. E para ser bom com tudo aquilo que a bondade pode te acrescentar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando Kardec nos traz o desafio apresentado por Jesus do sede íntegros, na tradução que Kardec usa, está sede perfeitos, porque é a tradução de Dessacy. Mas, na verdade, como Churac diz, a palavra era, na verdade, sede íntegros, né? Como o Pai é íntegro. Sede evoluídos. Lutemos para ser melhores. É o que a lição nos deixa. Então a gente vai o tempo todo se questionar, será que eu fiz? Será que não fiz? Não é importante isto. O importante é olhar as nossas eventuais fraquezas para convertê-las, graças ao que sabemos, em vitórias sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Para que nós, então, reconheçamos que cada uma daquelas alegadas dificuldades não são fatores que nos impedem de agir no bem, de trabalhar em benefício de nós mesmos. É uma baita de uma lição. Se a gente puder anotar como propósito de ano novo, talvez essa frase síntese do final seja uma belíssima, mas uma belíssima de uma lição a ser examinada em dezembro de 2022. Será que eu me fiz forte? Será que eu lutei para vencer os meus próprios débitos? Será que ao invés de ser uma pessoa que não vê as dores dos outros, eu me dediquei a minorá-las? Se eu fizer isto, não tenho dúvida de que terei conhecido mais e, consequentemente, estarei sendo melhor. Como diz Kardec, é o grande desafio de todos nós. Sermos melhores, mas não numa proporção que talvez aqueles homens lá imaginassem fossem conseguir. Jesus os colocou, e a
todos nós nos coloca na posição correta. Chegar à angelitude é projeto. Projeto que demanda um esforço imenso da parte de cada um de nós. Foi muito, muito bom ter podido estar com vocês no transcurso de todos os encontros para os quais a minha escalação foi feita. É sempre uma oportunidade muito gostosa de parar um pouco, alguns minutos, mas refletir profundamente. Cada lição que nós teremos condições de continuar a estudar em 2022 representa um grande desafio, porque o espírito Neio Lúcio, na sua parceria com o Chico, um espírito tão vivenciado como registram as anotações em torno daquele grupo lá de Pedro Leopoldo, que depois está em Uberaba, trabalhando para ser melhor. Tudo isto representa para nós um desafio imenso, imenso. E ele sabe, porque também ele luta contra os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, neste longo processo de sair da mais ingênua simplicidade, da ignorância, rumo aos padrões elevados de podermos ser úteis a todos que de nós ou que conosco puderem contar, tá? Muito, muito obrigado pela companhia, pela parceria, e certamente daqui vão em meu nome, o nome da Dani, o desejo de que vocês tenham um excelente Natal e que 2022 nos encontre, se não lado a lado, ao menos tela a tela, como estamos agora, e já seremos muito felizes por ter continuado a nos preparar nessa longa jornada que todos temos percorrido. Obrigado, César, obrigado a todos.